Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um talk da Trilha de Vendas da SMV 20, Semana de Marketing e Vendas, voltado para a construção civil. O evento é organizado por AAA, Clint Hub, New Way e mais 20 outras empresas apoiadoras. Eu sou Hélio Lima, CEO da Haas Prospecção Corporativa, e hoje vamos bater um papo com o José Vitor Lopes. Bom dia, José, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Hélio? O José é sócio da Lopes e Philip Advogados, e a gente vai bater um papo aqui fundamentalmente sobre vendas remotas e as soluções de você conduzir um processo sem a necessidade de ir num cartório. Obviamente, conduzir um processo de vendas de imóvel sem a necessidade de ir para um cartório ou presencialmente em um cartório. Certo, José? Bom dia. É isso aí, Hélio, bom dia, tudo bem? Mudaram as normas mais recentes e viabilizaram, na realidade, a contratação à distância, né? Não que seja alguma coisa que não pudesse antes, agora a gente está com um pouquinho mais facilitada a coisa, né? Contratos eletrônicos já existem há muito tempo, a possibilidade de mandar para o advogado, né, para o seu consultor, a documentação para agilizar, mas sempre exigia a presença, a necessidade do deslocamento das partes, enfim, até um cartório para reconhecer as assinaturas, levar os documentos para serem conferidos. Isso mudou recentemente e agora está muito mais tranquilo, e quem trabalha com negócios imobiliários vai ter as suas vantagens. Precisa se atentar para alguns detalhes, né? Sempre tem esses detalhes, mas dito isso, realmente está fácil e mesmo nessa pandemia a gente consegue viabilizar bons negócios. Perfeito. José, eu vou pedir para você dar um briefing profissional, né, da sua trajetória, bem rápido, e para a gente começar já falando desses detalhes. Será que você pode dar alguns desses detalhes para a gente já entregar esse conteúdo aqui para os nossos ouvintes? Claro, com certeza. Bem, eu advogo há mais de 13 anos aqui em Florianópolis, Santa Catarina. Já estive como representante da OAB junto a tribunais superiores e no CNJ, de onde vem o provimento que nós vamos conversar hoje. Presidi a Comissão de Direito Digital da OAB também, nesse relacionamento OAB-tribunais. Então, conhecendo um pouco como se desenrolam essas organizações, esses provimentos, deu para entender que foi difícil essa virada, mas é uma grande vitória para a sociedade. Hoje nós trabalhamos com direito e tecnologia, na parte de proteção, segurança da informação e proteção à privacidade de dados das pessoas também, para as empresas, mas uma coisa que eu mais gosto mesmo é trabalhar com contratos eletrônicos, e esse tema, quando veio o convite, veio muito a calhar, né? Esse provimento número 100 do CNJ, ele mudou a forma, a dinâmica das relações no momento de você fazer uma compra e venda. Então, é possível, né, para o tabelião receber os dados diretamente, ele vai poder verificar os documentos, vai ser gravado em vídeo uma sessão onde todos vão estar presentes, e no momento que ele já deve ter feito a conferência dos documentos, vai colher a vontade das partes e vai reconhecer essa vontade nos documentos. Então, vai ter um documento físico, mas ao invés de você ir até o cartório para assinar o documento, reconhecer a tua assinatura, eles vão se utilizar de outras informações, por exemplo, a tua assinatura já reconhecida em outro cartório. Se você se deslocou a um cartório antigamente, fez lá a sua ficha de assinatura com biometria e foto, o teu documento que foi enviado vai ser utilizado para resgatar essas informações, verificar que você que está naquele momento, na videoconferência, é a mesma pessoa que tem a assinatura lá naquele outro cartório, e aí você consegue, participando desse ato, fazer a compra do seu imóvel. Obviamente, existem alguns pontos a serem discutidos, né? Cada cartório tem a sua limitação geográfica de atuação, e esse provimento, né, dialogando com a legislação vigente, veio mostrar que, pode ser um pouquinho diferente. Então, antigamente, a gente não poderia nem sair, né? O representante do cartório não poderia sair do município, né, da sua circunscrição, para ir colher uma assinatura fora, utilizando o próprio carro. Mas hoje ele pode fazer uma videoconferência com quem está em outro estado, com pessoas que estão em outros estados, né? Mas isso tem uma certa limitação. Então, vamos lá. A competência, né, do cartório para fazer isso
do imóvel ou do município, né, do adquirente. Então, se eu estou comprando um imóvel hoje no município de Balneário Camboriú, eu estou em Florianópolis, eu escolho o local do imóvel ou o local da minha cidade, Florianópolis. Não poderia ficar escolhendo qualquer outra, para não estimular uma guerra de taxas, né, de valores nos custos dessa operação. Então, é a escolha do adquirente. Obviamente, você vai tentar facilitar esse procedimento de compra e venda. Então, considerando que o modo mais seguro é onde você tem a sua assinatura já reconhecida numa ficha, num sistema informatizado, é sempre bom você tentar viabilizar a negociação escolhendo um cartório que vai ter a facilidade de manipular essas informações, de utilizar os sistemas e também de acessar os dados que estão remotamente salvos para que você possa importar essas informações e aí, enfim, continuar o ato. Então, é muito importante a escolha do local, né, da cidade do adquirente ou do imóvel, de tal forma que existam essas habilidades para viabilizar o negócio. Sim. E não são todos os cartórios que estão preparados para isso, José? Ou você entende que sim? Não são todos os cartórios de todos os estados, né? O provimento ele traz a obrigatoriedade de utilizar um sistema unificado, um sistema nacional, o e-notariado, e esse sistema ainda não está apto em alguns poucos estados da região norte e nordeste. Perfeito. Então, aqui nos estados do sul, todos eles já estão aptos. No site do CNJ, que nós vamos colocar aqui na legenda, você vai poder conferir a partir dele, do site e-notariado, ele vai te destinar para o site de cada estado onde esse procedimento é feito pelo estabelionato. E aí você vai poder buscar essa solução. Então, para quem trabalha com compra e venda, para quem trabalha com comunicação, para as construtoras, incorporadoras, é muito importante esmiuçar esse provimento número 100, entender como ele funciona, para poder passar a segurança e a confiança no procedimento, porque nós sabemos que onde há a possibilidade de fechar bons negócios pela internet, também existe sempre o risco das fraudes e dos golpes, é inerente ao meio, né? Essa questão de fraudes e golpes talvez seja um dos maiores detalhes, um dos maiores gargalos dessa operação, certo, José? Exatamente. Então, nós estamos assim... E como que eu me preservo disso? Bem, a gente pode considerar a possibilidade de fraude, vamos utilizar essa palavra, nos diversos momentos, nas etapas, né? Desde o anúncio da comunicação, ou seja, o imóvel não existe, a construtora não existe, todos os documentos são falsificados para te levar a fazer um depósito inicial, um sinal, uma proposta firme com pagamento, nada disso aconteceu. A gente vê isso todo dia no comércio eletrônico, né? Passado a essa etapa, né, você vai acabar tendo o problema também com os próprios cartórios, em que eles podem receber documentos falsificados, e isso lamentavelmente não é raro, né? Como o RG você pode emitir em qualquer lugar da federação, você pode ter os seus 27 RGs, CPF é um só, mas RG é quanto você quiser. Pode existir sim fraude documental que te conduz a acreditar que está negociando com a pessoa correta, quando na verdade não acontece. Isso, lamentavelmente, é muito comum na compra e venda de veículos em alguns estados que facilitam essa operação. Então, é necessário, sim, ter alguns pontos de confiança. Então, primeiro, ter certeza que o cartório que vai lidar com os documentos tenha essa habilidade e é da tua confiança. Então, quem está vendendo, né, e quem está comprando deve buscar essas referências. Segundo, as cidades de onde vêm esses documentos não podem ser muito discrepantes. Então, eu estou aqui, novamente, voltando ao exemplo do lugar confortável, né, da minha própria cidade. Eu estou em Floripa, quero comprar um imóvel em São Paulo, e as pessoas que estão comprando, eu sou da cidade de Laguna, mais ao sul, e o vendedor é de Fortaleza, no Nordeste. Qualquer documento que venha de outras cidades e estados, que não desses municípios, eu vou, né, ficar com muita atenção para saber o que está acontecendo. E, obviamente, quando a gente lida com documentos eletrônicos, se eles são nativamente eletrônicos, eles têm a possibilidade de conferência. Assim como aquelas certidões negativas que nós tiramos, que vem com um código, você vai ao site do tribunal e verifica, os procedimentos do e-notariado também são passíveis de conferência. Então, se você está fazendo esse procedimento e recebe as certidões, vai recebendo os atos que são praticados, sempre vai existir a possibilidade de conferência. Houve uma grande preocupação do CNJ para dar essa segurança, até porque em alguns estados isso já é praxe, né? Nos documentos que tem o selo digital, você vai conferindo todos eles.
Então, sempre conhecer a formalidade do ato e do documento para conferir, para ver se está correto, né? E não deixar que o procedimento seja baseado em informações frágeis. Ok. O tabelião que vai lidar com os documentos, ele escolhe a forma mais segura, porque o risco é dele. Né? Obviamente, ele vai, num ato fragilizado, ele pode colocar em risco o patrimônio de quem está comprando e vendendo, enfim, dependendo de quem for o prejudicado. Então, se todo o negócio for travado em cima de fotocópia de documentos de baixa qualidade, né? A legibilidade do documento é uma preocupação de quem envia, mas uma obrigação de quem recebe e afere a sua veracidade, você tem que se preocupar com isso. Então, quem está manipulando, quem está no meio comprando e vendendo, tem que ficar de olho para saber se esses documentos também aparentam ser verdadeiros, né? Conhecendo um pouquinho do aspecto deles. Perfeito. José, esse processo, uma vez tomado todos esses cuidados que você comentou, ele tem sido mais rápido ou a velocidade tem sido parecida com o processo anterior, que era menos remoto? Como eu coloquei, vai depender da habilidade de quem vai lidar com os documentos. Então, eu escolhi o cartório específico, o tabelionato que vai lidar com esses documentos. Como é que ele vai fazer isso? Eles sabem, eles têm uma agilidade, isso é um ponto importante. Obviamente que, como existem diversas formas de contratação pelo meio eletrônico, você não está perdendo o teu tempo de se deslocar até o cartório, reunir todas as pessoas no mesmo ato, levar os documentos. Mas você está mandando isso online para que seja analisado. Então, vai passar, sim, por uma necessária reorganização, né, e capacidade de gestão de documentos eletrônicos dos tabelionatos. E aí, então, a gente vai ter uma certa agilidade. Mas, com certeza, o simples fato de você não precisar ter o deslocamento para o cartório, toda essa perda de tempo, que a gente sempre sabe que é uma baita perda de tempo, né? Isso vai acabar sendo reduzido. Obviamente, a gente brinca no meio que parece que você vai no cartório fazer um atestado de loucura, né? Você é você mesmo. Você apresenta o documento, enfim. É verdade. Então, essa questão vai mudar. Quem tem certificado digital, quem já está acostumado com isso, obviamente, para quem é advogado, é o nosso dia a dia utilizar a certificação digital, né? Praticamente um pedaço de informação eletrônica salvo em algo que parece um pendrive e que te permite, é um documento, né? É idêntico ao teu RG, tem a mesma validade e te permite acessar o banco, fazer declaração de imposto de renda e também assinar documentos, sejam eles privados ou públicos. A emissão do próprio certificado digital também é possível pelo meio eletrônico. Então, vamos lá, você pode confiar no procedimento pelo envio dos documentos e no tabelionato que vai verificar, ou você pode dizer, olha, eu até compro ou vendo, mas eu exijo que todo mundo que vai assinar esse ato tenha um certificado digital. Também. E aí você vai ter uma dupla conferência, né? Tem a primeira etapa da emissão do certificado digital, que também passa pela conferência dos documentos, e logo na sequência o do próprio tabelionato. Perfeito. Então, utilizar o certificado digital é uma vantagem, não é pré-requisito. Né? Na realidade, o que você está falando nesse procedimento é da assinatura, né, do notário, mas você pode exigir, se for da tua conveniência, a depender do valor do imóvel, a gente está falando do imóvel de milhões, o que são R$150 para emitir um certificado. Claro. Então, você pode exigir esse procedimento. E para quem está acostumado a lidar com contratos eletrônicos, para você garantir o prosseguimento, então, a proposta pode ser via contrato eletrônico, e aí cada documentação que for feita, exceto aquela do cartório, você pode utilizar ferramentas de assinatura de contrato, desde aquelas embutidas no CRMs, né, até as ferramentas mais conhecidas de mercado. Perfeito. José, falando um pouco da Lopes e Philip Advogados, do entregável de vocês do ponto de vista de consultoria, assessoria, para quem precisa fazer todo esse procedimento, esse processo, né? Você consegue falar para a gente o que vocês podem ajudar e o que vocês têm ajudado diariamente aí nessa transação? Nós somos apaixonados por documentos, por tudo que toca ao eletrônico ou digital, né? Trabalhamos tanto com empresas de tecnologia, fintechs, transporte, mobilidade urbana, enfim, tudo aquilo que está ligado à tecnologia. E também com as agências e os agentes de comunicação digital. A minha paixão principal, aquilo que me levou a entrar nesse mundo do direito digital, são os crimes
e os contratos eletrônicos, que é justamente os dois pontos que mais afetam, né, esses aspectos que a gente vem conversando. Então, a nossa capacidade de viabilizar tanto a contratação pelo meio eletrônico, auxiliando as empresas, né, no mudar, no atualizar os seus documentos e procedimentos, assim como as agências que vão preparar as campanhas que precisam dessa validação de como eu posso fazer essa comunicação, qual é a forma mais segura, do meu próprio procedimento interno, mas, obviamente, do objeto do trabalho delas, da entrega delas, como que eu posso viabilizar uma campanha para uma construtora, uma incorporadora, imobiliária, ou como que eu vou assessorar aqui na compra e venda, no caso dos corretores, de um imóvel, do investimento do meu cliente. Então, essas formalidades é do nosso gosto, do nosso apreço, é objeto do nosso estudo, e a gente, obviamente, está à disposição para quem queira dialogar a respeito, especialmente, né, nesse ambiente de construção que nós estamos vivendo hoje, de troca de conhecimento. José, eu tenho uma forte tendência a falar de estratégias de prospecção, né, de qualificação de leads e busca de novos negócios por conceitos de outbound, uma vez que a minha empresa é disso, né, de prospecção corporativa. Eu queria ouvir um pouquinho de você, como que você está fazendo para conectar a sua entrega, que é tão importante para uma construtora, por exemplo? A construtora te procura, você está procurando, como é que você está fazendo para angariar novos projetos? Participando do SMV é muito importante. É uma vertical importantíssima. É muito importante. Hoje nós trabalhamos muito forte com canais, né? Tá. Então, nós temos relacionamento com as agências, os contadores, conhecem o nosso trabalho e indicam fortemente. Nós fizemos alguns trabalhos também de inbound marketing, né, de atração, mostrando esse conhecimento, compartilhando essas informações. Mas, obviamente, existe uma grande dificuldade de diálogo entre comunicação e direito, porque aquele que produz a mídia, a arte, o conteúdo, não está acostumado com o mundo jurídico, e no mais das vezes o advogado tem a dificuldade de falar a linguagem, o idioma do próprio cliente do mercado de comunicação. Então, nós temos uma certa facilidade de lidar com tudo isso, de transitar nesses meios, né? E vamos investindo também no ABM, no Account Based Marketing, ou seja, de você buscar os leads específicos, aqueles que têm maior interesse, enfim, apostar em contas de interesse. Então, se eu sei que uma empresa tem um interesse ou já está trabalhando no meio eletrônico, nós buscamos dialogar para mostrar os nossos trabalhos, né? Obviamente, existem algumas dificuldades em cada aspecto, o advogado tem as suas limitações, ele não faz o chamado call to action, né? Ele não faz a chamada para ação. Então, hoje nós trabalhamos assim, entendendo o que são os limites e trabalhando dentro da ética da nossa profissão, mas na visão dos nossos colegas é um tanto quanto diferente do habitual. Então, existe essa não vou dizer uma briga, mas um desentendimento que a disrupção sempre traz, né? É claro. Mas eu gostaria de ouvir de você, então, as suas provocações para quem esteja nos assistindo e tenha as dúvidas para construir algumas soluções hoje. A principal provocação é nada acontece sem prospecção, né? A gente fala muito de vendas, a gente fala muito de resultado, a gente fala muito de visita, projeto, processo, mas tudo isso começa na prospecção, e a prospecção você tem que desmembrar em várias outras verticais e atividades, desde a construção e busca do seu ICP, do seu Ideal Customer Profile, depois a formação do seu pitch de vendas, o pitch de vendas ideal, para você chegar nesse seu público, nesse seu projeto ideal, nesse seu cliente ideal, e chamá-lo para uma reunião, né? Então, independente, a gente fala que você vende o quê? Um software, uma solução? Você é advogado? Você é um CEO de uma empresa de SaaS? Meu amigo, você precisa prospectar. Não tem outro caminho. Essa é a grande provocação que a gente deixa aí para as empresas que a gente conversa, que a gente atende e que a gente bate papo aí diariamente. E, José, para os seus colegas, porque certamente nós temos aqui os ouvintes, né, que são seus colegas, que, assim como você, tem aí advocacias e se posicionam aí para ajudar os seus clientes. O que você poderia colocar de ajuda ao seu mercado, do ponto de vista comercial, né?
Estamos andando, os seus colegas ainda têm muita limitação de entender essa questão importante da prospecção e busca por novos projetos, porque por que eu estou insistindo nisso, José? O seu conteúdo é riquíssimo, né? E a sua entrega é de fundamental importância para essas transações, né? Então, assim, ajudando os seus colegas, o que você poderia falar para eles? Vamos lá. Eu tive uma oportunidade de ter contato com os colegas advogados no momento que o judiciário, né, tornou os processos do físico para o eletrônico. Tá. E eu viajei o Brasil inteiro fazendo mais de 70 cursos presenciais para os advogados. E, assim, na média, a dificuldade é grande. Então, são poucos os advogados que fazem aquilo que nós fazemos, que têm uma certa compreensão da tecnologia. Mas, obviamente, eles existem outras bancas, outros escritórios que também trabalham da mesma forma. Com 220 milhões de pessoas no Brasil, era impossível que só um fizesse alguma coisa. Né? Claro. Senão o judiciário não teria tornado o processo eletrônico. Não só pela alta demanda dos trabalhos, mas também pela necessidade. Né? Falando um pouquinho do nosso escritório, como nós temos esse viés tecnológico, e eu gosto muito de mexer com sistemas e aprendi a programar recentemente, eu fui tentar entender isso. Olha, eu trabalho com empresas de tecnologia, eu tenho que saber como é que elas trabalham para que eu possa criar soluções criativas que atendam a necessidade e que façam os negócios continuarem e pararem de pé, né? Então, aprendendo a programar, eu consegui raspar os dados do código-fonte dos sites, determinar quais eram as tecnologias que rodavam no site, tudo isso para uma linguagem muito simples e acessível chamada Python. E ao utilizar expressões regulares, eu determinei o que está rodando lá dentro. E aí eu percebi o seguinte: eu posso eleger critérios de análise do site do meu cliente para dizer se ele roda tecnologia A, B ou C, eu vou ter maior interesse em prospectar essa empresa do que aquele que tem uma tecnologia que ele não paga, por exemplo. Então, a prospecção, ela é necessária, concordo totalmente com você, mas para cada profissão, cada atividade, você vai ter critérios diferentes. Exato. Então, no meu caso, que lido com essa parte de tecnologia, o que roda no site, o que a empresa usa, são pontos a serem observados, né? Outros já vão precisar de quais são os dados da empresa, qual é o KNAI dela, o ramo de atividade, o tamanho do capital social, a posição onde ela está, inclusive geograficamente. Então, existem empresas especializadas, como inclusive uma que patrocina esse SMV, que é a Intexify, que faz essa coleta. Mas ela é um instrumento, né, do teu trabalho, por exemplo. Exatamente. Ou seja, como que eu vou me servir dessa tecnologia para colocar lá os critérios, tirar de lá os leads e identificar. Então, esse trabalho de saber para onde olhar, qual informação é relevante para qualificar o lead, né, o contato, que é a grande sacada. É o grande erro. Pessoas, é o grande ouro, né? Como que eu vou fazer essa prospecção? O que eu vou tirar de critério para avaliar esse mar de contatos que existem na internet? Então, quem sabe fazer isso, buscar soluções e resolver esse problema, vai ter pelo menos um contato na mão. Aí, tornar isso um negócio, saber abordar, né? São os próximos passos. Mas, para o meu mercado, para os meus colegas advogados, a grande dificuldade é, de fato, operar tudo isso, é querer abraçar o mundo. Então, eu tenho um escritório focado em tecnologia, eu não cuido do meu site. Eu tenho um escritório focado em soluções tecnológicas, soluções jurídicas para meios informatizados. Eu não faço a minha campanha, eu tenho um profissional dentro do escritório que é uma advogada com habilidades de comunicação. Então, está focada nisso. Então, acho que o primeiro grande ponto do colega advogado, do empresário, é saber do que você se ocupa, o que você faz bem. Faça isso muito bem e confie nos outros profissionais para te auxiliar. Na parte de comunicação, obviamente, você precisa saber eleger as agências, os seus fornecedores de serviço, né, vamos colocar dessa forma, que vão saber trazer esses contatos para você. Perfeito. Então, nessa parte de prospecção, até um ponto acho que a se destacar, né? Quem seria um lead mais quente, alguma coisa que você olha, como é que eu vou determinar aquele lead que está no momento bom? Especialmente para quem quer comprar um imóvel. Então, você tem movimentos em redes sociais, o que a pessoa faz. Toda essa investigação, ela toma um tempo que, no mais das vezes, quem faz a venda do imóvel não tem esse tempo todo de prospecção ou não sabe para onde olhar. Acho que eu estou entrando no teu
no teu campo de atuação aqui. Você está entrando no meu campo de atuação e está dando uma aula. Poxa Opa. vida. Então vamos tomar mais um café para continuar. É a questão da construção do ICP, né, o Ideal Customer Profile. Né, a abordagem ela não é o início dessa jornada, né, a investigação ela é definitivamente onde tudo começa. Né. O que as pessoas têm um pouco de receio, José, é da tecnologia, né? O pessoal tem medo de tecnologia, né? Sobretudo empresários, por exemplo, de mais idade, né? O que você daria de dica para um empresário como esse que tem um pouco de receio aí de questões muito tecnológicas? Os empresários de jovens há mais tempo do que nós, vamos colocar assim, né? Já viveram muitas experiências e passaram por experiências boas e ruins, vão acabar tendo certo receio de lidar com tecnologia. Não importa se você na sua juventude foi inovador para o seu meio, para o seu momento, né? Para a tua história, vai passando o tempo e você vai dizendo, olha, eu já estou fazendo, está dando certo, e aí você acaba não enxergando, está sendo tratorado por um concorrente que vem e leva o mercado. E assim que vão acontecendo os ciclos. Então, eu acho que o primeiro grande ponto é você saber confiar em quem é mais novo, tem visão e está estudando esse mercado e como ele se desenvolve. Então, ou profissionais internos da sua empresa, ou as agências que têm essa habilidade. Então, confiar no novo, ter pessoas de confiança dentro ou fora da tua empresa que tenham essa visão, né, que saibam trazer o novo para o teu negócio e que saibam te dar um panorama verdadeiro de como está o teu segmento de atuação. Perfeito. No caso do escritório de advocacia, eu vivi isso na pele. Né? Em 2013, a convite do presidente da seccional da OAB, eu assumi a presidência da Comissão de Direito Digital e representei os advogados junto aos tribunais. Naquele momento, eu era a comissão de um homem só, e por 3 longos meses foi assim. Foi um momento em que a Justiça do Trabalho trouxe um sistema eletrônico chamado PJE, que quando eu falo todo mundo treme, o sistema não é assim, aquelas mil maravilhas, né? Mas tem aí, está funcionando, está rodando em todos os tribunais, tem gente que gosta, enfim. Nesse momento eu vi que um conflito muito grande na minha categoria. Né? Ninguém dava bola, o José trabalha com empresa de tecnologia, isso não vai dar em nada, o José trabalha com investigação de crimes digitais, é o menino da informática. Então, todos esses adjetivos, nem sempre elogiosos, eu ouvi. Claro. Né? E hoje eu vejo as grandes bancas da minha cidade, do meu estado, adquirindo novos profissionais para desenvolver essa área que há algum tempo eu já trabalho. Pois é. Então, ter esse faro, né, do que vai ser, do que está se transformando, para onde eu vou constantemente me atualizar e caminhar é importante. E saber arriscar. Então, todo mundo sabe que empreender é assumir riscos, né? O grande ponto é você ter uma noção do risco que você está assumindo. Tendo consciência desse risco, né? Sendo um risco consciente, não vejo o menor problema. Então, saber investir e saber diversificar. Então, não adianta fazer só a televisão, só a rádio, só a internet, só panfleto. Panfleto agora não existe. Só um canal, né? Só um canal só não vai adiantar, tem que ter um mix de mídias, mas esse mix ele está pendendo muito mais para o eletrônico. É só parar um pouco para ver, né? As pessoas hoje estão em casa assistindo TV, com o telefone na mão, e de uns anos para cá, o tamanho de tela, resolução, o smartphone já passou o consumo do computador em muito, obviamente, a depender do que você está utilizando, né? Do que você está analisando. Então, reconhecer que o mundo mudou, acho que é o primeiro grande ponto, né? Ter pessoas de confiança é o segundo ponto, e não ter medo de arriscar, porque esse é o momento. Ou você se reinventa, você se adapta, ou não vai funcionar. José, vamos falar de momento? Claro que com muita responsabilidade, a gente pode dizer, vários speakers estão dizendo aqui que a quarentena e tudo que está acontecendo até impulsionou os resultados de seus negócios, né? Por que a gente está dizendo com muita responsabilidade? Porque o motivo pelo qual fomos colocados nessa quarentena é absolutamente triste e preocupante, né? Em contrapartida, quando você entende esse cenário e se reinventa, você consegue até impulsionar os seus resultados. O que você está sentindo do mercado, como é que você está se posicionando em relação a isso, e o que você
olha do ponto de vista de previsão aí para a gente? Bem, vamos olhar para a lente da verdade e compartilhar um pouco da realidade que a gente tem sofrido aqui. Os 2 primeiros meses não foram fáceis, todo mundo ficou relutante em investir, né? Eu entendo o nosso trabalho como investimento, é uma segurança quando você contrata um advogado para qualquer procedimento que você vai adotar. Então, hoje, nós não tivemos um freio muito grande nas rodadas de investimento, né, que é uma parcela muito forte da nossa atuação, a administração de rodadas de investimento de empresas, especialmente em startups de tecnologia, mas nós percebemos uma parada quase que total entre março e abril das agências e uma preocupação muito grande. Clientes querendo rescindir contratos, renegociações, inadimplências, isso estava muito forte. Perfeito. Passado o tempo, os próprios clientes das agências perceberam que o grande ponto não era você se desfazer da agência, mas, em sim, reforçar os laços com elas, porque, mais do que nunca, elas eram o único meio de atingir, o trabalho da agência é o único meio de atingir o público, né? Será que você pode repetir isso, José? Mais alto para todo mundo ouvir? Porque desfazer do seu fornecedor de um serviço é a solução? Quase sempre não é. Não é. Você precisa analisar qual é a posição que esse fornecedor ocupa no teu trabalho, qual a importância dele. Isso. Se, por exemplo, o teu trabalho, se ele faz a prospecção, é ele que te traz cliente, se despedir dele, dizendo, olha, obrigado pelo trabalho, o que você vai fazer depois? Né? Você se enrolou ainda mais, né? Você se enrolou ainda mais. Paciência online, né? Não vai funcionar. Então, você precisa escolher quais são os bons fornecedores. É natural que você busque renegociar os contratos para ter segurança. Quem não tem um bom fluxo de caixa, quem não tem boas reservas, vai acabar renegociando. Mas vai precisar se reinventar. Então, qual é a função dos dois lados, né? O cliente precisa se reinventar, a agência precisa mudar um pouquinho as suas entregas, porque o cliente mudou. Né? Isso, esse novo alinhamento é necessário. Mas, dito isso, por exemplo, na prospecção, mudaram os critérios, mas continua a prospecção. Então, como que eu vou me atualizar como cliente? Eu faço a compra e venda? Ok. Mas se os valores estão caindo, tem consultoras que vão ter que segurar, vão ter que parar de vender, porque o valor está caindo demais. Tem aquelas que estão num momento específico que vão precisar vender para manter os negócios de pé. Então, como que você vai encontrar esse comprador? Você precisa de alguém que saiba fazer a prospecção daquela pessoa, daquele perfil ideal. Traçar perfil não é não são 2 nem 3 critérios, é muito mais do que isso, né? A gente entende isso. Então, nesse momento de virada, de final de abril, início de maio, nós percebemos uma grande retomada dos trabalhos, com muita força das agências, de modo geral, a gente trabalha com várias, né? Inclusive com o próprio Client Hub, e um volume de negócios assim que nos assustou, que a gente não esperava uma retomada tão rápido para os negócios digitais. Então, se a tua negociação habitual era pessoal, né, o contato direto, hoje você vai precisar praticamente da mentoria daquele que te assiste nas vendas, de como utilizar, fazer uma videoconferência com segurança. Né? Hoje, estamos conversando aqui, você entende de iluminação, de áudio, de locação, de composição de espaço. Quem vai vender o imóvel vai ter que se preocupar. Vai ter que se preocupar com isso. O José está aqui no ambiente, que a esposa é personal organizer e a filhinha estuda aqui do lado. Mas para o público do José, isso aqui está ótimo. Eu estou até de camisa, ele está demais. Você está de regata de chinelo, está sossegado. Mas no público médio, quando você vai fazer uma venda de um grande imóvel, por exemplo, falando aqui para os corretores, bota uma boa roupa, prepara o teu ambiente, prepara o teu cenário. Quem é que vai saber isso? Quem faz a tua comunicação, quem te ajuda na prospecção. Então, vai mudar um pouquinho a entrega? Vai. Vai precisar se dedicar um pouco mais para o sucesso do cliente? Eu acho que a gente faz esse gancho do cliente? Vai. Então, eu acho que o grande ponto agora aqui é o cliente se adaptar ao novo mercado, mudanças do mercado, e a agência entender que, independentemente do que ela faça, ela vai ter que se preocupar com o sucesso do cliente. Perfeito. Excelente, José. Então, José, comenta com a gente, por favor, sobre as construtoras, né? De forma bem prática, assim, quando você precisa se comunicar com uma construtora para falar do seu entregável e para entender o cenário deles do
do ponto de vista de negócios. O que você tem feito? Como é que está o seu processo de prospecção? Bem, a gente sempre precisa entender como a construtora trabalha, né? Tá. Aquela construtora mais antiga, é uma questão mais pequena, familiar, que não está acostumada a utilizar a tecnologia, que nos exige uma presença, tudo mais. Vou ser bem sincero, essa a gente nem atende. Porque, não atendemos. Porque hoje nós estamos em Florianópolis e atuamos com o Brasil inteiro sem tirar o pé daqui, com exceção de algumas questões mais de relações institucionais, né, que exigem um deslocamento. Então, a gente recomenda sempre a construtora, primeiro, viabiliza o teu negócio no meio online. Tem que ter um site, tem que ter uma boa comunicação, sim. Tem que passar segurança do que está fazendo, claro. E a gente sempre também faz uma pesquisa para saber qual é a visão do mercado, que o mercado tem dessa construtora. Ela é de confiança, ela traz bons profissionais para lidar com ela, então isso é muito importante. E existem aquelas empresas que querem mudar esse perfil, buscar bons profissionais. Então, nós avaliamos também quem lhe presta serviço, quem está acostumado a fazer travar essa comunicação, né, que parece tão difícil no meio eletrônico. Então, vamos avaliando o contexto da empresa e a segurança, a solidez dos seus negócios. E aí, sim, nós entramos para valer, dizendo, olha, você vai precisar modificar alguns dos seus processos para poder viabilizar negócios, contratos eletrônicos, e nós estamos dispostos a lhe auxiliar nessa mudança. O nosso perfil não é muito de o cliente pediu, nós vamos aceitar, não. Nós gostamos de fazer uma crítica sempre ao cliente construtiva, assumimos esse ponto como primordial da nossa relação. E aí vamos auxiliando o cliente a moldar o seu trabalho para obter um resultado. Do nosso ponto, do nosso aspecto, o resultado sempre é a confiança no procedimento que a construtora tem para poder fazer essa compra e venda pelo meio digital. Perfeito. Ô José, essa postura, eu até te interrompi, te peço desculpas, essa postura advisor, essa postura conselheira, é mais fácil no outbound quando você tem o poder de escolha. Você, no outbound, escolhe com quem você quer falar. No inbound, você é abordado, né? E você mantém essa postura advisor do ponto de vista de, olha, você não está pronto para ter a minha solução, né? Sim, já de largada, mantemos, porque você precisa saber qual é o teu cliente ideal, qual é o teu perfil de cliente ideal. Aquele que está pronto para receber, que quer de fato mudar, senão tu vai investir muito tempo, as pessoas vão se frustrar. Então, esse alinhamento de expectativa é vital, né? Alinhamento de expectativa é bonito, né? Antigamente a gente ia falar bateu o santo, né? Deu certo. Então, ao alinhar a expectativa e saber de fato com quem você está lidando, se ele está pronto, está apto a receber esse teu conhecimento, é fundamental. Muitas das vezes nós falamos não. E assim como qualquer profissional, nós aprendemos tomando muita pancada também, né? Você se dedica, veste a camisa, vai atrás, olha, eu vou te ajudar a fazer, vamos revolucionar. E o cliente não está disposto a fazer isso. Então, eu dediquei meu tempo, investi o meu tempo, que é tão precioso, e resultado não veio. Então, eu gosto de ver não só meus clientes voando e fechando bons negócios, mas gosto de falar bem a respeito daquilo que eu fiz. Então, o perfil do cliente ideal, né, onde que eu quero chegar, você bem colocou, né, do ICP, acho que essa deixar melhor essas siglas está mais para você do que para mim, mas saber ter consciência disso é fundamental para que você tenha boas contas. Dentro do escritório de advocacia, falando aqui para os colegas advogados, independentemente daquilo que você faça, tu tem que ter uma noção do que é o teu perfil de cliente ideal. Então, se você está fazendo muito esforço para botar esse cliente para dentro e ele está dizendo não, aceita esse não. O teu trabalho, a tua bagagem, o teu conhecimento tem valor e ele precisa ser valorizado desde o início. Às vezes, obviamente, você se põe numa situação de vamos contemporizar no início, porque lá na frente eu vou ter um ganho maior. Claro. Mas não dá para ser sempre assim. Então, você mas tem que aprender. Ainda assim é uma análise de negócio que envolve uma série de conferências. E tem uma frase que a advocacia é uma confiança que se entrega a uma consciência. Né? Perfeito. E antes de ter o José é um bom profissional, legal, mas antes eu tenho que ter confiança
e ela não é confiança só do cliente para o profissional, é do profissional para o cliente. Perfeito. É uma via de mão dupla. Então, se eu não acredito que aquela empresa está fazendo negócios corretos, eu nem vou advogar para ela. José, não vou aceitar a minha imagem, né? José, você não sabe o quanto isso é realidade no meu dia a dia. Você não tem ideia, porque todo mundo quer prospectar, né? Na verdade, todo mundo entendeu a importância de prospectar. 4, 5 anos atrás, o pessoal colocava uma moça para fazer agendamento de reuniões, né? E aí a quantidade era levada muito em conta, né? Então, quanto mais reuniões eu faço, mais próximo de negócios eu estou. E aí o pessoal entendeu rapidamente que isso é um boberol, né? Afinal de contas, você só aumenta o custo da sua operação sem que isso represente uma continuação de fato, um avanço de fato a novos negócios. E aí hoje, todo mundo fala de fazer prospecção e fala de fazer prospecção certo, né? E aí começa a perceber os gargalos, o tempo de rampagem da equipe, começa a perceber que você precisa investir em um profissional mais preparado para fazer a pré-venda. E aí, José, quando a empresa entende isso, bom, agora eu vou terceirizar então o meu processo de prospecção, e aí nos procura. Quando a empresa nos procura, a gente tem essa postura que você tanto disse de análise e uma postura advisor, né? Porque às vezes, até quando você usa, José, a prospecção para caçar projeto, para caçar venda, quando você não quer se relacionar, por exemplo, com um lead que não necessariamente esteja no momento de compra, mas ele é o seu ideal customer profile, quando você não tem essa predisposição de abrir um diálogo com esse decisor, eu não te atendo. Eu não te atendo, porque eu entendo que você quer usar a prospecção para caçar contrato, né? Você não quer se relacionar com o seu mercado, você não quer agregar valor ao seu mercado, sabe? Então você não tem ideia do quanto isso é diariamente aqui conosco, né? E aí, claro, o não ele machuca, né, José? Né? Ninguém gosta e assim, não é só o não que machuca, né? É você ter essa relação de confiança, tanto no início, na prospecção, dizer, olha, não vou te ter como cliente, ou te recomendo um outro profissional que faça do jeito que você quer fazer, dessa forma eu não entendo como a melhor. Então, né? Saber agir dessa forma é importante. Uma outra coisa que nós fazemos também é assim, com o tempo, você vai entendendo, por exemplo, que a via judicial não é a melhor. Ela é lenta, é demorada, quem vai decidir não entende o que você está falando porque julga N casos, e no mais, às vezes, nunca viu tecnologia na vida, que é o nosso caso. Então, a gente está sempre fazendo um grande esforço para ensinar o judiciário a julgar os nossos processos. Essa é a verdade, né? Então, tem pontos, se você vai falar da via judicial, que você vai desestimular o cliente a fazer uma ação, dizendo, cara, segue pela arbitragem, vai pela mediação, dialoga, às vezes cede um pouquinho na negociação, porque neste ponto, analisando o quanto você vai despender, melhor não fazer. Em outras demandas também. Então, por exemplo, vamos falar aqui de agências. Tem agências que nos procuram dizendo, José, eu preciso fazer N documentos, tem N necessidades, e eu quero cobrar aquele cliente lá que está me devendo R$500, cara, uma agência gigante, a empresa também. Por que você não transforma isso em uma oportunidade de negócio? Claro. Né? Vai lá, bate na porta. Tá, você não está me pagando, você é desse tamanho, cara. Se você não paga R$500, é ruim para você. Porque se uma empresa grande não paga uma conta pequena, os negócios não vão bem. Vamos sentar aqui, vamos conversar como é que essas coisas estão. Então, saber dizer não para esse tipo de demanda e não estimular questões aventureiras é importante. No caso das agências, que a gente percebe isso dentro do escritório também é uma realidade, quanto mais você baixa a barra de entrada, mais você vai acumulando problemas nas outras fases, como você bem descreveu. Perfeito. Então, eu vou colocar qualquer cliente para dentro. Não vai estar alinhado com o meu atendimento, a entrega não vai estar bem balizada, vai acabar atrapalhando, vai tomar mais tempo de algo que não pagou tão bem e vai atrapalhar outras entregas, não vou pegar outros clientes melhores. Perfeito. Eu prefiro dizer, olha, o meu ICP é esse, é dessa forma que eu ajo. Se está dentro, se não, eu indico outros profissionais. Vai ter atendimento? Vai. Só não será conosco. Então, saber ser honesto consigo, né, se tornar um bom profissional, tornar mais profissional o teu próprio negócio, vai te dar tranquilidade para caminhar. E esse aprendizado, pode ter certeza, é diário. Todo dia você vai dizer não. O não mais difícil são para aquelas propostas cujo valor de negócio é alto,
mas que você não está enxergando ou não quer ver que o teu prejuízo vai ser da mesma monta. Então, saber dimensionar isso e entender o que é um lucro numa operação, como é que você desenvolve ele dentro dos cenários. Uma das coisas que nós fazemos para as agências, por exemplo, e que algumas empresas também demandam dessa forma, as agências são as maiores que mais demandam esse aspecto, é trabalhar sob demanda. Então, por exemplo, hoje, num processo em que você quer ter menos custos por mês, especialmente as agências menores ou que trabalham com poucas contas mais grandes, né, elas não querem pagar um advogado mês a mês, elas querem ter uma consultoria pontual. Então, o que nós fazemos? Nós temos uma primeira entrega, que é criar um contrato para aquela agência da forma como ela negocia. Qual é a entrega dela, buscando todos os aspectos e riscos. Viabilizar esse contrato pelo meio eletrônico. Ok. Eu tenho uma demanda 2 por mês, uma no início, outra no final. Toma aqui essa forma de contato, tem um formulário no site, um login do usuário. Me pede por lá. Quando ela me pede, eu já sei que ela está me contratando. Faturo no mês seguinte. Ok. A valor fixo. Entendeu? Então, assim, essa estratégia que eu compartilho aqui com os colegas advogados, isso faz diferença. Muito boa, hein? Muito boa. Porque o cliente, ele quer uma assessoria pontual. Quando essa questão de, vou pedindo, vai se avolumando, aí ele se torna um mensalista. Perfeito. Então, eu tenho agências que começaram sob demanda, viraram mensalistas, voltaram sob demanda, por proposta nossa. Inclusive, ano retrasado foi engraçado, 2018, 2019. Em 2018, eu mostrei para um cliente que ele tinha o perfil de mensal. Ele falou, olha, não quero. Ele pagou mais caro do que a proposta mensal. Legal. Chegou em 2019, ele falou, José, agora eu quero. Eu falei, agora eu não quero. Porque você está casando, você está reformando a agência. Segura um pouquinho. Cara, deu 2 meses, ele fez tanta rescisão de contrato que ele falou, meu Deus, ainda bem que eu não assumi uma obrigação contigo. Ia ficar chato. Então, tu tem que saber dizer, saber propor, tem que saber negociar, mas tem que também ser o advisor. Tu não está ali só para cobrar do cliente. Você está ali para auxiliar ele, inclusive quanto à relação contigo. Claro. Né? Claro. Essa honestidade na relação cliente-advogado tem que existir. Não é só a confiança, tem que ser essa honestidade. Então, tem clientes que vão pagar mais. Olha, vai por aqui, que você vai pagar, eu vou ganhar dinheiro, que bom, mas você vai perder. Tem certeza que você quer fazer isso? Eu prefiro ter um cliente satisfeito a longo prazo do que ganhar pouco no curto período de tempo e ele sair falando mal. Então, esse é o investimento que nós fazemos. Isso tem um preço, né? O crescimento do escritório demorou, isso confesso para você, mas ao longo do tempo os clientes voltam e recomendam e gostam bastante desse tipo de relação. Então, é uma forma como nós lidamos. Acaba tendo um crescimento mais horizontal, né? Você vai tendo mais equipes para trabalhar negócios, porque vão surgindo essas unidades. Não temos uma hierarquia tão grande no escritório, a gente tem 3 níveis no máximo, e também acaba limitando a quantidade de clientes, razão pela qual eu sou obrigado a escolher. Então, hoje, com as escolhas que nós fizemos, temos um excelente ambiente de trabalho, tanto físico quanto de pessoas, né? E trabalhamos com aquilo que nós gostamos. Então, para mim, a pandemia, no máximo, me afastou das pessoas que eu lido todos os dias, é uma pena, mas com a possibilidade de videoconferências, né, e a gente consegue manter esse contato. Quero crer que as coisas vão voltar a uma realidade em que a gente possa se encontrar e tomar um bom café juntos. Adorei, José, um bate-papo absolutamente enriquecedor, vários insights aí para os nossos colegas da SMV 20, e José, esse bate-papo aqui poderia ter 2h30, né? Mas para não cansar a nossa audiência aí, a gente pode marcar um próximo bate-papo em uma próxima oportunidade. Fiquei muito contente de bater esse papo com você e conhecer as suas estratégias comerciais. Vou te pedir para você deixar os seus contatos, né? Para que a gente tenha acesso ao seu conteúdo e mais estratégias aí do seu escritório. Parabéns pelo trabalho. Obrigado pelo convite, pela conversa também. O nosso escritório lepdv.com, o Instagram também, né? @lepdv. O meu perfil pessoal, eu estou criando um novo agora. Estava paradinho um pouquinho, mas é o @direito digital no Instagram. E quem quiser dialogar, entre em contato conosco. Nós vamos
conversar, dialogar, enfim, algumas dúvidas, tem desde colegas advogados e empresários, fique à vontade. Acho que nesse momento de construção, precisamos viabilizar bons negócios para todos, espero que para nós em conjunto, né? Novamente agradeço ao Client Hub pelo convite, a você pela recepção e pela conversa, a todos que estão nos assistindo, né, e que queiram dialogar conosco, e tenham todos aí bons meses de proveitosos negócios no meio eletrônico. Dá certo, é só confiar e estudar um pouquinho que as coisas funcionam, não tem problema, vale a pena arriscar, o momento é propício para isso. Perfeito. Parabéns, José, muito obrigado a todos. Essa é a SMV 20, tem mais bate-papos aí, acompanhem. É um conteúdo riquíssimo para todos vocês interessados em vendas do mercado de construção civil. Um forte abraço, fiquem ligados aí nos próximos talks.